É uma lei cósmica da qual ninguém escapa. Cada obstáculo que tentaram colocar no seu caminho tornou-se a própria pedra em que tropeçaram. Isto é equilíbrio. Isto é o karma vestido de silêncio. Quando as pessoas tramam a sua queda, o universo não fica apenas a observar. Ele recalibra-se. Ele realinha-se. Ele espera que elas sintam o que tentaram forçar sobre si. Escolhidos, a vossa presença é desconcertante para eles. Vocês não estão apenas a entrar em salas, vocês estão a mudar a gravidade. Eles olham, eles sussurram, eles espiam, porque o vosso crescimento continua a expor o que eles passaram a vida a esconder. Vocês não são um espelho, vocês são uma lente de aumento. Vocês não refletem as falhas deles, vocês amplificam-nas. Eles pensam que estão a jogar xadrez, mas o que não veem é que vocês eram o tabuleiro de jogo o tempo todo. As mãos deles tremiam enquanto as vossas permaneciam firmes. Vocês são a variável não dita, aquela que eles não conseguem prever, aquela que não conseguem controlar. É por isso que entram em pânico. Quanto mais tentam encurralar-vos, mais acabam presos na sua própria teia. Essa é a ironia. A reviravolta do destino que favorece sempre os escolhidos. Eles pensavam que vocês eram o elo mais fraco, mas o vosso silêncio era estratégia. E agora, os esquemas deles tornaram-se os vossos degraus. Esta é a vossa era. As tentativas deles para vos quebrar apenas revelaram do que vocês são verdadeiramente feitos. Uma força inegável. O que vem a seguir não é apenas uma mensagem, é uma revelação. Uma que vira completamente o guião que eles escreveram sobre vocês. A investigação que lançaram não expôs as vossas falhas, expôs os limites deles. Antes de aprofundarmos as reviravoltas que eles nunca previram, tira um segundo para se conectar connosco. Carregue no botão de gostar, subscreva para se manter à frente da história e, se alguma vez se sentiu observado, julgado ou subestimado, comente 99. Esse número sinaliza que você vê o que realmente se está a passar. Você não estava paranoico, estava a ser estudado. Mas agora é a hora deles perceberem o que realmente descobriram. Fique por perto, escolhido. A próxima parte é onde o jogo acaba e o seu poder começa. Não os deixe investigar a sua paz. Eles não estão preparados para o que é guardado por um propósito. Eles pensaram que seria uma derrubada de rotina, um arquivo simples, um relatório limpo, mais uma alma para reduzir a dados. Mas quanto mais fundo iam, mais a tarefa começava a sair do controlo. O que começou como uma investigação rapidamente se tornou numa descida psicológica para eles, não para si. Porque a sua vida, escolhido, não é algo que se possa traçar com pontos ou linhas do tempo. É em camadas, protegida, desenhada com códigos que eles nunca deveriam decifrar. Eles não encontraram a confusão que esperavam, nem caos, nem escândalos, nem destruição que pudessem explorar. Em vez disso, encontraram um padrão demasiado alinhado para ser acidental. Momentos de silêncio que pareciam contratempos, mas que na verdade eram recuos estratégicos. Rejeições que pareciam fracassos, mas que se transformaram em pivôs para a grandeza. Veja bem, eles não estavam a lidar com alguém comum. Estavam a lidar com alguém forjado nas sombras, treinado no silêncio e lançado pela pressão. Tentar quebrá-lo foi como tentar dissecar o fogo. Quando se aproximaram, já estavam queimados. Eles queriam expô-lo, mas a sua verdade sobrecarregou as ferramentas deles. Porque a energia que vieram sabotar não era delicada, era atômica. E eles não estavam preparados para a radiação. Eis o que as pessoas não gostam de admitir. Quando não conseguem definir o seu poder, tentam destruí-lo. E quando não o conseguem destruir, começam a procurar falhas que validem o seu ciúme. Era disso que se tratava, uma busca não pela verdade, mas por justificação. A tarefa não era sobre exposição, era sobre projeção. E aqui está a parte que eles não esperavam. Tudo isto nunca foi realmente sobre si, foi sobre a pessoa que os enviou. Alguém próximo, alguém que uma vez aplaudiu quando você ganhou, mas que secretamente rezou para que você falhasse. Só um bocadinho.
Alguém que não conseguia lidar com a velocidade do seu crescimento, então tentou abrandá-lo em segredo. Eles assumiram que esta investigação o enterraria, mas aqui está a reviravolta. Só confirmou o que você já sabia o tempo todo. Você não é um quebra-cabeças, você é um paradoxo. E quando tentaram decifrá-lo, a única coisa que se desvendou foram eles. Vieram à procura de fraqueza e, em vez disso, encontraram estrutura. Procuraram por cicatrizes e tropeçaram em aço. Cada tentativa de o minar transformou-se num holofote acidental. Queriam vê-lo quebrar. Em vez disso, viram-no brilhar. Agora pergunte-se, por que as pessoas estudam naquilo em que dizem não acreditar? Porque observam tão de perto se você não significa nada? Talvez o seu poder os assombre mais do que você imagina. E quanto mais fundo olhavam, mais entendiam uma coisa. Você é intocável. Nunca tema os planos deles. Deus transforma cada armadilha num testemunho. Eles tinham um plano, colocaram-o em movimento com precisão. Acreditavam que se puxassem os cordelos certos, você cairia. Pensavam que se carregassem nos botões certos, você quebraria. Mas o que não perceberam foi isto. Você nunca esteve a andar às cegas. Você estava a andar fortalecido. Cada armadilha que desenharam para o arruinar acabou por os revelar. As mensagens que distorceram, os rumores que sussurraram, as mentiras que plantaram como sementes. Tudo se virou contra eles. Não porque combateu fogo com fogo, mas porque a sua base era demasiado sólida para os truques deles surtirem efeito. Você não entrou em pânico. Você observou. Deixou-os escrever o seu escrito. E quando chegou a hora, a verdade virou a cena toda. Escolhido, você não foi feito para temer as conspirações deles. Foi feito para sobrevivê-las, para superar todas as estratégias construídas sobre o ódio. E foi exatamente isso que fez. Deixou-os cavar buracos. E agora são eles que estão a cair neles. Deixou-os estudá-lo e agora estão assombrados pelo que não conseguiram entender. Aquele investigador não estava apenas à procura de fraqueza, estava a tentar cumprir um plano que nem sequer era dele. Eram marionetas num esquema que subestimou a sua capacidade de se manter firme perante o caos calculado. O resultado, cada projeto construído contra si, tornou-se um espelho. E quando olharam para ele, viram a verdade. Você nunca foi o talvo, eles nunca foram a ameaça. Vamos continuar. A confusão deles mal começou. Pare de se explicar. Deixe a curiosidade deles colapsar sob o peso do seu chamado. Escolhidos, ouçam com atenção. O momento em que param de se explicar é o momento em que começam a evoluir. Eles querem respostas, mas não estão a ouvir pela verdade. Estão à procura de fraqueza. Não perguntam o porquê para o entender, perguntam porquê para o desmantelar. Você nunca teve a obrigação de se tornar digerível para pessoas que estão a engasgar-se com o seu crescimento. E aquele investigador, ele não ficou confuso com o seu silêncio, ficou aterrorizado com o que o seu silêncio significava, que você não estava lutando por validação, que não tinha nada a provar, e isso abalou-os. A sua vida não é um comunicado de imprensa, não é para dissecação pública. Cada vez que eles voltavam tentando descobrir quem você era, isso só os levava mais fundo no labirinto das suas próprias inseguranças. Essa é a ironia. Eles não vieram por respostas, vieram na esperança de alimentar a dúvida. Mas a única coisa que alimentaram foi a sua obsessão. E quanto mais tentavam chegar ao fundo de quem você é, mais percebiam que não havia fundo, apenas níveis, cada um mais complexo, mais protegido, mais poderoso que o anterior. Pare de diluir o seu propósito para deixar os outros confortáveis. Deixe a curiosidade deles implodir. Deixe as suposições deles esgotarem-se a tentar perseguir uma versão sua que nunca existiu. Você não foi feito para ser explicado, foi feito para ser testemunhado, silenciosamente, poderosamente e sem desculpas. Agora, mantenha-se focado e escolhido, porque o que eles descobrem a seguir vai mudar tudo. Não entre em pânico quando eles cavarem. A sua força enterra os esquemas deles. Quando eles começarem a cavar na sua vida, deixe-os. Eles pensam que estão prestes a descobrir segredos, mas o que não percebem é que todo o seu caminho foi testado sob pressão. A sua história não é frágil, é forjada a fogo. E quanto mais cavam, mais fundo caem num buraco que eles próprios criaram.
Eles esperavam encontrar um escândalo, um deslize, um ponto fraco para explorar. Mas tudo o que descobriram foi consistência, silêncio e cicatrizes que se transformaram em estratégia. Escolhido, a sua vida não é algo sobre o qual eles possam fazer um relatório. É algo ao qual acabam por se reportar. Cada pergunta não respondida torna-se um espelho. Cada tentativa de o expor torna-se um holofote sobre as suas próprias inseguranças. Esse é o poder de viver de forma limpa, mover-se com propósito e escolher o silêncio em vez do espetáculo. Eles foram enviados para manchar o seu nome, mas acabaram por sussurrá-lo com um respeito que nem sequer entendiam. Porque você não era o fraco, você era aquele que eles nunca viram chegar. Portanto, não entre em pânico. Deixe-os estudar, deixe-os recolher notas, verificar cronogramas e entrevistar sombras. Tudo o que estão fazendo é documentar a sua própria derrota. A sua vida enterra os esquemas deles sem que você levante um dedo. E quando tudo estiver dito e feito, eles perceberão que não foi terra que descobriram. Foi o seu poder inabalável, em camadas, conquistado e inegável. Você não é o que eles esperavam. Você é o que eles temem. Deixe-os observar. A sua verdade transformará cada espião numa testemunha. Eles pensavam que eram espectadores, observadores, distantes e seguros atrás da sua distância. Mas o que não perceberam é isto. Quando se olha demasiado tempo para o sol, ele queima através da lente. Eles pensavam que podiam analisá-lo sem consequências. Mas a sua verdade não fica quieta para ser estudada. Ela move-se, ela irradia, e quando atinge, não apenas informa, transforma. Eles vieram como espiões, como críticos, como céticos, mas agora estão presos numa espécie de admiração silenciosa, porque aquilo que tentaram dissecar está a começar a dissecá-los. Esta é a parte para a qual não se prepararam: ver alguém atravessar o fogo e não se queimar, ver alguém erguer-se sem apoio, ver alguém carregar o silêncio como uma armadura e ainda assim ser mais ruidoso do que uma sala cheia de barulho. Escolhido, a sua vida não é um guião que eles possam folhear e encontrar erros. É um registro selado, carimbado por uma força que eles não podem desafiar. Cada momento em que tentam reduzi-lo a algo explicável, acabam por provar por que você é inesquecível. Deixe-os continuar a observar, deixe-os fazer zoom, abrandar, tirar notas. Quanto mais observam, mais se expõem a si mesmos, não a si. Você não pediu os olhos deles, mas já que estão aqui, dê-lhes um lugar na primeira fila para o desvendar das suas próprias ilusões, porque no final, eles não serão repórteres, serão testemunhas de uma grandeza que não conseguiram replicar, apenas respeitar. Exponha a conspiração ficando em silêncio. A culpa deles falará mais alto do que suas palavras. Eles queriam uma reação sua. Essa era a armadilha. Agitá-lo, atraí-lo, fazê-lo se defender para que pudessem torcer a sua verdade no guião deles. Os escolhidos não jogam na defensiva. Você moveu-se de forma diferente. Deixou o silêncio ser a tempestade que eles não esperavam. E funcionou, porque quando você não respondeu, eles entraram em pânico. Quando não se explicou, eles desmoronaram. O seu silêncio não significava fraqueza, significava cálculo, estratégia. Você sabia algo que eles não sabiam, que a culpa tem voz própria, e se lhe der espaço, ela grita. Quanto mais tentavam cavar, mais se expunham a si mesmos. Aqueles que sussurravam à porta fechada, esperando que você cedesse, esqueceram-se de que o silêncio carrega peso. Ele pressiona, ele ecoa e, eventualmente, revela. Eles pensavam que se o provocassem o suficiente, você quebraria, mas em vez disso, eles quebraram a formação. A máscara caiu, o tom mudou, as mentiras começaram a desmoronar sobre si mesmas. E foi isso que chocou o investigador. Não apenas a sua força, mas a sua contenção. Eles viram o que acontece quando alguém se move em silêncio. O poder constrói-se, os olhos abrem-se, e a verdade torna-se inegável. Não porque é gritada, mas porque é inegável. Às vezes a prova mais ruidosa da sua inocência é o caos que o seu silêncio cria. Você não precisou de falar. A culpa deles fê-lo por si.
Recuse-se a diminuir a sua luz. A escuridão deles não sobrevive ao seu brilho. Eles não odeiam a sua luz por ser brilhante. Odeiam-na porque ela expõe. A sua existência não apenas ilumina uma sala, ela queima as máscaras que as pessoas usam. O investigador não veio com curiosidade, veio com uma agenda. Mas a única coisa com que nunca contaram foi o seu brilho. Veja, quando alguém caminha com poder real, não precisa de falar alto. A sua energia perturba o que está escondido, o falso, o frágil. Esse é você. A sua simples presença é um confronto para o qual eles nunca se inscreveram. E quando tentaram dissecá-lo, perceberam que não era apenas confiança, era clareza, era verdade, era luz. Eles não conseguiam sobreviver a isso. Essa é a parte que as pessoas não admitem. O seu sucesso não ameaça apenas o ego delas, ativa a vergonha delas. A sua paz lembra-as do caos delas. A sua disciplina zomba das desculpas delas. É por isso que o criam pequeno. É por isso que tentaram transformar o seu nome num ponto de interrogação. Mas você não foi construído para se misturar. Foi feito para perturbar. Quanto mais tentavam diminuí-lo, mais ficavam cegos, porque a luz não pede permissão, ela simplesmente entra, e o que não consegue lidar com ela, ou derrete, ou foge, ou transforma-se. Foi o que aconteceu aqui. Deixe-os olhar, deixe-os sussurrar, deixe-os conspirar. Você brilha de qualquer maneira, porque a escuridão deles não pode existir para onde você está a ir. Não caia na campanha de difamação. É a prova de que você já está a ganhar. Eles não conseguiram derrotá-lo abertamente, então recorreram a sussurros, rumores, meias-verdades costuradas por mãos amargas. Essa é a anatomia de uma campanha de difamação. Nunca é sobre a verdade. É sobre distração. É sobre criar ruído suficiente para abafar o seu ímpeto. Mas, escolhido, não morda o isco. Quanto mais alto eles falam, mais claro se torna. Você já está à frente. Ninguém tenta derrubar alguém que está parado. Os ataques não são um reflexo das suas falhas, são evidência da sua ascensão. Você não pediu atenção, mas a sua excelência exigiu-a. E agora você os deixou pressionados. Tão pressionados que tiveram que construir narrativas falsas só para se sentirem maiores na presença do seu silêncio. Lembre-se disto. Pessoas fracas não jogam limpo. Quando percebem que não podem superá-lo no trabalho, tentarão superá-lo na conversa. Quando não podem competir, conspirarão. Mas as campanhas de difamação revelam sempre mais sobre a pessoa que atira a lama do que sobre aquela que tentam enterrar. O detetive particular não estava apenas a recolher informações, estava a caminhar por um território que nunca foi dele. E ele sentiu isso. Aquele calor espiritual, aquele recuo psicológico, como entrar num espaço que rejeita os indignos porque o seu caminho repele o que não está alinhado. Você sobreviveu a coisas que não deveriam tê-lo deixado inteiro, cresceu através da sabotagem e brilhou sob pressão. Esse tipo de evolução não pode ser explicado, só pode ser sentido. É por isso que os planos deles não funcionaram, porque aquilo em que entraram não era uma história, era uma força. E só porque alguém caminhou consigo numa estação não significa que pertença à próxima. Pare de oferecer portas abertas a pessoas que só querem espreitar e derrubar o que nunca poderiam construir. Proteja o seu ímpeto, guarde a sua mente, proteja o seu silêncio. Deixe-os estudar, deixe-os perseguir. Apenas certifique-se de que nunca o alcançam, porque quanto mais tentam infiltrar-se no seu caminho, mais esse caminho se torna a sua ruína. Eles não encontraram acesso, encontraram resistência. E foi assim que souberam que você não era apenas escolhido, estava fora dos limites deles. Vamos continuar. O que eles descobrem a seguir vai deixá-los sem fôlego. Pare de interiorizar o ódio deles. Você não é o problema. Você é o espelho. Escolhido, pare de absorver o veneno que eles continuam a atirar-lhe. O ódio deles não é um reflexo de quem você é. É um reflexo de tudo o que eles não conseguem enfrentar dentro de si mesmos. Você não é a fonte do desconforto deles. Você é apenas o holofote a expô-lo. Entenda isto.
A sua presença não os provoca porque você tem falhas. Provoca-os porque você é a prova de que a cura é possível, que o crescimento é real, que erguer-se é uma escolha que eles se recusam a fazer. Você é uma contradição ambulante para as desculpas deles. E isso enlouquece-os. Eles dizem que você é demasiado intenso, demasiado confiante, demasiado diferente. Mas sejamos realistas. Você está apenas demasiado desperto. E pessoas despertas perturbam aqueles que ainda vivem a dormir. Quando olham para si, veem tudo o que enterraram. Sonhos que abandonaram, verdades que silenciaram, luz que diminuíram. Você é o espelho que lhes mostra suas máscaras. E quando as pessoas não estão prontas para esse tipo de clareza, atacam o reflexo. Mas aqui está o que eles não perceberam. O seu silêncio não é fraqueza, é contenção. Você não está a corresponder à energia deles porque já a transcendeu. Você parou de se fazer pequeno para os fazer sentir seguros. E agora, o ódio deles ecoa no seu crescimento como balas a ricochetear num cofre. Portanto, não interiorize, não se explique, não se encolha. Você nunca foi o vilão na história deles. Foi apenas o gatilho para a verdade deles. Não se encolha para caber na narrativa deles. O seu poder foi construído para a quebrar. Eles não queriam apenas investigá-lo, queriam editá-lo, reescrever a sua verdade em algo menor, mais seguro, mais fácil de digerir. Precisavam que você se encaixasse na versão deles da história, porque o seu eu real, a versão desculpada, não filtrada e em desenvolvimento de si, aterrorizava-os. Mas aqui está o problema. Eles subestimaram a força de alguém que parou de viver para a validação deles. Você nunca foi feito para ser previsível. Nunca foi feito para ser palatável. E nunca foi feito para ser contido na narrativa de outra pessoa. O plano deles era simples: reduzi-lo, rotulá-lo e depois descartá-lo. Mas cada rótulo que lhe puseram descolou-se no momento em que o seu poder apareceu em pleno. Você não apenas escapou da versão deles da sua vida, você estilhaçou-a. E quando isso aconteceu, eles foram forçados a enfrentar uma realidade que tentaram evitar. Não conseguiam controlar a sua imagem porque nunca entenderam a sua origem. Observaram-no à distância, sussurrando histórias que os faziam sentir no controlo. Mas quando se aproximaram, quando finalmente olharam para o seu eu real, a história desmoronou-se. Portanto, nunca se encolha para acalmar o desconforto deles. Nunca abafe a sua voz para corresponder ao volume deles. O seu poder nunca foi feito para se encaixar. Foi construído para quebrar todas as mentiras contadas sobre si. E quando você se erguer na sua verdade plena, eles perceberão que a personagem que tentaram tirar do guião é, na verdade, o autor de toda a narrativa. Continue de pé, escolhido. As páginas ainda estão a virar, mas você é a reviravolta que eles nunca viram chegar. Não procure um desfecho. O fracasso deles foi a lição o tempo todo. Escolhido. Pare de procurar a palavra final. Não a terá. Não de pessoas que nunca estiveram prontas para enfrentar a verdade sobre si. O desfecho não é uma conversa, é uma constatação. E você já a viveu. Não precisa de um pedido de desculpas das mesmas bocas que um dia pronunciaram seu nome com veneno. O silêncio deles, essa foi a resposta deles. Quando o detetive particular se afastou da sua história, não saiu com um resumo, saiu com uma assombração, um sentimento que não conseguia explicar. Porque eles não falharam apenas em expô-lo. Eles acidentalmente expuseram tudo o resto: as mentiras, a inveja, a manipulação e a pessoa que os enviou. Eles ainda esperam que você entre em contato para obter respostas, sem saber que o tempo todo se tornaram a evidência da sua própria queda. O desfecho é para aqueles que ainda se agarram. Mas você soltou no momento em que o plano deles se desfez. Você não precisa da versão deles da história. Eles nunca foram o autor da sua. O fracasso deles não lhe ensinou apenas quem eles eram, revelou quem você se tornou. Portanto, pare de circular pelo antigo campo de batalha à espera de paz. Você já venceu. Deixe que essa dor seja o lembrete deles.
Deixe o seu silêncio ecoar mais alto do que qualquer coisa que eles já disseram. E deixe a sua evolução ser a única resposta da qual eles nunca se recuperarão. Permaneça à parte. Você nunca foi feito para ser compreendido pelo comum. Escolhido. O investigador não se foi embora confuso porque você estava escondendo algo. Ele foi-se embora atordoado porque você nunca foi feito para ser decodificado. Nunca foi construído para a média. A razão pela qual não conseguiram categorizá-lo, rotulá-lo ou reduzi-lo a algo familiar é porque você foi projetado para perturbar o próprio sistema que eles servem. É por isso que as pessoas olham por demasiado tempo, questionam os seus motivos ou sussurram à porta fechada. Estão a tentar entender uma frequência para a qual nunca foram sintonizados para receber. E na sua confusão, alguns escolhem o medo, outros escolhem o ódio. Mas todos eles sentem algo quando você entra num espaço. Isso não é coincidência. É perturbação. Você nunca foi suposto misturar-se. Aquele detetive particular, ele pensou que encontraria um escândalo. Encontrou silêncio. Esperava o caos. Encontrou clareza. Quanto mais procurava, mais percebia. A sua diferença não era uma máscara. Era a sua verdade. E aqui está o que mais os magoa. A sua vida não precisa de fazer sentido para os outros para ser poderosa. O seu caminho não está aberto para o entendimento público. Você não subiu para obter validação. Você ergueu-se porque a gravidade não conseguia mais segurá-lo. Escolhidos, parem de se encolher por conforto. Parem de explicar a vossa essência a mentes construídas para vos interpretar mal. Alguns nunca entenderão. E nunca era suposto que o fizessem, porque vocês não estão aqui para serem compreendidos. Estão aqui para serem inegáveis. Vamos avançar. A verdadeira agitação está apenas a começar. E enquanto avançamos, deixe esta verdade assentar profundamente dentro de si. O seu poder nunca foi feito para ser compreendido, apenas respeitado. A mesma investigação destinada a desvendá-lo apenas provou o quão inalcançável, intocável e inegável você realmente é. Eles tentaram dissecar a sua história, mas em vez disso, expuseram os seus próprios limites. Escolhidos, nunca diluam o vosso brilho para caber em espaços que nunca foram projetados para vocês. Se esta mensagem tocou algo profundo em si, goste deste vídeo. Subscreva o canal e comente 99. Deixe o mundo saber que você nunca foi feito para ser comum.